A armadilha mental que te mantém preso. Talvez você nunca tenha notado. Ou talvez tenha notado, mas aprendeu a ignorar. Existe um momento sutil, quase invisível, que se repete ao longo do seu dia. Aquele instante em que você faz algo pequeno, responder um e-mail, estudar por 20 minutos, completar uma tarefa simples, e, sem pensar, diz a si mesmo: agora eu mereço uma pausa. Só 5 minutinhos. E esse pensamento, à primeira vista, parece justo. Parece cuidado. Mas o que se esconde por trás dele é uma prisão com correntes muito mais fortes do que você imagina. Porque essa pausa muitas vezes não é pausa. Ela é fuga. É o vício disfarçado de autocuidado. É o pacto silencioso com a procrastinação, com o prazer vazio, com a desistência disfarçada de descanso. Epicteto já alertava: o que te atrai pode te escravizar. E a dopamina, nesse contexto, é sedutora. Ela te recompensa antes mesmo que o verdadeiro resultado aconteça. Antes da conquista, ela te entrega migalhas de prazer. Pequenas doses de satisfação que sabotam sua capacidade de esperar, de insistir, de sustentar o esforço. Ela te faz acreditar que está se cuidando, quando na verdade está se sabotando. Esse é o erro. Um erro tão comum que virou rotina. Buscar prazer como motivação. Transformar cada esforço em uma moeda que precisa ser trocada por um prêmio imediato. E, com isso, sua mente vai se condicionando. Vai aprendendo que esforço só vale se for seguido por uma recompensa. Que disciplina só existe se houver prazer no final. Mas os estoicos nos ensinaram algo diferente. Algo mais profundo. Eles não buscavam prazer. Buscavam excelência. Buscavam virtude. E a virtude não precisa de recompensa. Ela é a própria recompensa. Para eles, o bem maior não era sentir prazer, mas viver com coerência. Ser aquilo que se escolhe ser, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando o corpo grita por descanso. Mesmo quando o mundo oferece distrações. A saída não é cortar o prazer da vida, mas sim, descondicionar a mente a depender dele para agir. Treinar o cérebro a encontrar satisfação no próprio processo. No ato de persistir. De manter-se presente. De fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há aplausos, nem likes, nem alívio imediato. Quando você quebra essa lógica, quando você age porque é o certo, e não porque vai se sentir bem depois, algo muda. Uma nova força começa a nascer dentro de você. Uma força silenciosa. Uma paz que vem não do descanso, mas da integridade. E aí, aos poucos, você se liberta. Não da dopamina, mas da dependência dela para viver. E isso muda tudo. O paradoxo que poucos percebem: quanto mais prazer, menos prazer. Existe algo profundamente frustrante em buscar alívio e, ao encontrá-lo, sentir ainda mais vazio. É um paradoxo silencioso, uma armadilha que parece recompensa. A promessa de prazer nos conduz como uma miragem. Quanto mais nos aproximamos, mais percebemos que aquilo que parecia satisfação era apenas excitação passageira. E, ainda assim, continuamos correndo. Você já sentiu isso? Aquela vontade urgente de assistir só mais um episódio. De abrir o celular mais uma vez. De comer algo doce mesmo sem fome. E, depois, o silêncio. Um silêncio estranho, que não é paz. É um eco do que faltou. Porque quanto mais você estimula a dopamina, menos ela te satisfaz. Esse é o mecanismo da adaptação hedônica. O nome é técnico, mas o efeito é profundamente humano. Cada vez que você consome um estímulo prazeroso, seu cérebro registra e se prepara. Ele se adapta. O que antes era excitante, agora é comum. O que antes te movia, agora já não tem gosto. E para sentir o mesmo, você precisa mais. Mais velocidade. Mais intensidade. Mais novidade. E nesse mais, você se perde. Sêneca disse: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. E hoje, essa frase é mais atual do que nunca. Vivemos em uma cultura de excessos. Uma cultura onde o silêncio incomoda, onde o tédio é evitado a qualquer custo, onde a simplicidade parece castigo. Mas o castigo real é outro, é viver anestesiado. Incapaz de encontrar prazer nas pequenas coisas. Incapaz de estar presente.
O cérebro entorpecido rejeita tudo que não vem com explosão. Ele rejeita a leitura lenta. Rejeita a conversa profunda. Rejeita a construção gradual de algo significativo. Porque tudo isso exige presença. E presença exige ausência de excesso. Exige espaço interno. É aqui que o estoicismo revela sua sabedoria. A filosofia estoica não era uma teoria. Era uma prática. Uma forma de viver. E ela nos convida a voltar ao essencial. A reencontrar o prazer naquilo que é simples, mas verdadeiro. Um passeio sem destino. Um parágrafo bem lido. Um gesto de gentileza. Um momento de silêncio. O prazer mais profundo não está onde há excesso. Está onde há presença. Onde há espaço para sentir, para perceber, para escolher. Quando você desacelera, quando você se recusa a seguir o ritmo imposto pelo vício, você começa a ouvir algo diferente. Uma outra voz. Mais suave. Mais sábia. Mais sua. E talvez, nesse momento, pela primeira vez em muito tempo, você não sinta falta de mais. Você sinta que menos, finalmente, é suficiente. A raiz invisível que destrói sua autodisciplina. Não é falta de foco. Não é preguiça. Não é desorganização. A raiz do problema é mais sutil, mais profunda, mais silenciosa. E talvez seja por isso que ela passa despercebida. Porque ela não grita, ela sussurra. Ela aparece naquele momento em que você sabe o que precisa fazer, mas faz outra coisa. Não porque esqueceu, mas porque sentiu que precisava de algo mais leve, mais rápido, mais recompensador. Você já esteve aí. No meio de uma tarefa importante, você pega o celular, abre a rede social, rola por alguns minutos, sente um pequeno alívio, e depois, a culpa, a sensação de que algo em você te traiu, e de certa forma, traiu mesmo, porque a dopamina não quer que você escolha, ela quer que você reaja. O mundo hoje foi desenhado para capturar sua atenção. Cada notificação, cada sugestão de vídeo, cada aplicativo, tudo existe para sequestrar a sua escolha. Mas os estoicos não viviam para reagir. Eles viviam para escolher. Para exercer a razão, a consciência, a direção interior. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o que são seus pensamentos, senão as lentes pelas quais você interpreta o mundo? Quando seus pensamentos são constantemente interrompidos, desviados, moldados por estímulos externos, você deixa de viver de dentro para fora, e começa a viver de fora para dentro. Você se torna espectador da sua própria vida. Observa seus dias se repetindo, seus desejos se contradizendo, sua energia se fragmentando, e não entende por quê. A verdade é que a raiz que destrói sua autodisciplina não está no seu comportamento. Está na sua atenção. Está no lugar onde você coloca a sua presença. E quando você entrega sua atenção a qualquer coisa que pisca, vibra ou seduz, você está, na prática, terceirizando sua vontade. Está permitindo que decisões profundas sejam conduzidas por impulsos passageiros. A prática estoica aqui é como uma âncora, um lembrete constante. Delibere antes de agir. Pergunte a si mesmo: isso que estou prestes a fazer, serve à minha natureza racional? Me aproxima de quem eu escolhi ser? Ou apenas alivia um desconforto momentâneo? Essa pergunta, se feita com sinceridade, pode te devolver o eixo. Pode interromper o ciclo. Pode devolver a você aquilo que nenhum estímulo externo é capaz de oferecer: integridade, autonomia, clareza. Porque disciplina não é uma força que se impõe. É uma direção que se escolhe. Escolha após escolha. Presença após presença. E é assim, pouco a pouco, que a alma volta a ocupar o lugar do piloto. E a dopamina volta a ser uma serva, não uma senhora. A chave escondida que pode mudar tudo, o jejum de dopamina. Às vezes, tudo que a mente precisa não é de mais estímulo, mas de silêncio. Não de velocidade, mas de espaço. Não de mais promessas, mas de um reencontro com o essencial. E, ainda assim, seguimos intoxicados. Pulando de tela em tela, de tarefa em tarefa, de prazer em prazer, como se houvesse algo lá na frente que finalmente vai nos preencher. Mas esse algo nunca chega, porque o vazio não é fora. O vazio é dentro. Muito se fala hoje sobre dopamina e detox.
Mas o que poucos percebem é que essa ideia não é nova. Ela já existia, e foi praticada, por aqueles que buscavam, acima de tudo, liberdade interior. Os estoicos não chamavam de detox. Chamavam de treino, de disciplina da alma, de fortalecimento da razão. Epicteto evitava os luxos. Sêneca dormia no chão, comia pão seco, mesmo tendo acesso a todos os confortos. Por quê? Porque sabiam que o excesso enfraquece, e que a privação consciente, longe de ser sofrimento, é um caminho de fortalecimento interior. A chave escondida está aí, no jejum, não só do alimento, mas do excesso de estímulo, do excesso de escolha, do excesso de resposta. Um tempo sem celular, uma tarde sem internet, um domingo sem redes. Não por punição, mas por liberdade. Porque, quando você silencia o mundo, você começa a ouvir algo que estava abafado, algo antigo, algo essencial. Essa prática não é radical, é simples. Mas, por ser simples, é poderosa. Porque ela não promete um prazer imediato. Ela oferece clareza. Ela te devolve a si mesmo. E quando isso acontece, algo muda no corpo. A respiração desacelera. Os pensamentos se organizam. O tempo volta a ter forma. E a vida, que antes parecia um fluxo incontrolável, volta a ser uma jornada com direção. Para os estoicos, liberdade não era fazer o que se quer. Liberdade era não ser dominado pelo que se quer. Era ter escolha onde antes havia apenas reação. E é exatamente isso que o jejum de dopamina oferece: o retorno da escolha. A recuperação do espaço interno onde a decisão nasce, onde a virtude pode florescer, onde a alma pode, enfim, respirar. A chave está em interromper o ruído, em permitir que o sistema nervoso se reorganize, em deixar que o corpo reaprenda o que é paz, o que é presença, o que é prazer não artificial, não dopado, não acelerado, mas um prazer que nasce do simples, do vivo, do agora. Um prazer que não depende de nada lá fora, porque já está, silenciosamente, dentro de você, esperando ser reencontrado. A pergunta que você deveria se fazer antes de agir. No fundo, toda mudança começa com uma pergunta. Uma pergunta que incomoda, que desnuda, que não aceita a resposta rápida. E talvez, entre todas as que você já se fez, nenhuma tenha tanto poder quanto esta: isso me aproxima de quem eu quero ser, ou apenas me alivia por alguns segundos? Ela parece simples, mas carrega um espelho. E diante desse espelho, muita coisa se revela. Porque o impulso sempre quer o agora. Mas o seu eu mais profundo, o seu eu mais verdadeiro, quer algo mais duradouro. Quer significado. Quer coerência. E entre esses dois desejos, existe uma batalha. Uma batalha silenciosa, travada todos os dias, nos pequenos gestos, nos intervalos entre um pensamento e outro. A dopamina não é o inimigo. Ela é parte de você. Ela é vida, energia, motivação. O inimigo é o desequilíbrio. A ilusão de que prazer é prioridade. De que alívio é resposta. De que estímulo é necessidade. E quando essa ilusão se instala, a disciplina se dissolve. Porque disciplina não é um fardo. É um caminho de reconexão com aquilo que importa. É a estrutura que sustenta a liberdade. E liberdade, como os estoicos sabiam, não é fazer o que se quer, é não ser escravo do que se quer. Você talvez tenha se culpado por não conseguir manter o foco. Talvez tenha acreditado que falta algo em você. Mas e se não faltar nada? E se o que falta, na verdade, é silêncio, espaço, escolha consciente? E se o que falta é só lembrar que a força já está aí, esperando que você pare de fugir? Porque no momento em que você decide não ceder ao impulso, algo muito maior acontece. Não é só o controle de um hábito. É a retomada de si. É a alma voltando para o corpo. É o olhar se elevando para além do prazer. É a consciência assumindo o leme. E quando isso acontece, quando essa pergunta se torna hábito, você começa a viver de outra forma. Mais presente. Mais lúcido. Mais inteiro. Não porque se tornou uma máquina de disciplina, mas porque aprendeu a caminhar ao lado dela. Com respeito. Com humildade. Com firmeza e com paz. Se essa jornada ressoou em você,
Se em algum momento dessas palavras você sentiu algo despertar, mesmo que de leve, saiba, isso não é um fim. É um começo. Um ponto de partida. Um reencontro com aquilo que nunca te abandonou, mas que estava soterrado pelo ruído. Você pode esquecer isso amanhã. Ou pode escolher lembrar. Escolher ser senhor da sua mente. Escolher ser presença. Escolher ser direção. Porque, no final, a dopamina pode até gritar, mas a sua consciência, quando desperta, não precisa levantar a voz. Ela apenas escolhe. E, ao escolher, transforma tudo. Você realmente tem falta de disciplina, ou está sendo manipulado pela sua própria bioquímica? Parece uma pergunta simples, quase banal. Mas se você deixar essa pergunta entrar, não só pela mente, mas pelo peito, pelos ombros, pelo estômago, talvez sinta algo se mover dentro de você. Porque, no fundo, você sabe. Sabe que há algo errado. Que há dias em que você acorda cheio de intenção, mas termina preso no mesmo ciclo de distrações, de promessas quebradas, de tarefas adiadas. Você sabe que está cansado. E talvez nunca tenha parado para perceber que não é só cansaço físico. É uma exaustão mais funda. Um esgotamento da alma. Uma fadiga de viver se sentindo em dívida consigo mesmo. Sêneca dizia, nada é mais miserável do que um homem que é escravo de seus prazeres. Mas talvez hoje, a palavra prazer já nem signifique mais o que deveria. Não é mais o prazer pleno, real, silencioso, mas uma excitação constante, ansiosa, vazia. E o que dá forma a esse estado? Uma molécula invisível, poderosa, chamada dopamina. A moeda de troca do cérebro moderno. A mesma que, a cada like, a cada notificação, a cada mordida, sussurra, mais. Só mais um pouco. Mas esse pouco nunca é suficiente. Nunca é o bastante. E aí você se vê buscando, 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 até esquecer o que, de fato, estava tentando encontrar. A dopamina, por si só, não é o problema. Ela não é o inimigo. O inimigo é o desequilíbrio. É a prisão invisível que ela constrói quando você deixa de comandar a si mesmo. Porque quando a dopamina assume o leme, a disciplina naufraga, a vontade enfraquece, e a alma perde direção. A dopamina desregulada é o inimigo silencioso da autodisciplina. E ela é silenciosa justamente porque se disfarça de alívio, de conforto, de merecimento. Mas a filosofia estoica, ela enxergou isso muito antes de qualquer neurociência. Os estoicos não falavam em neurotransmissores, mas falavam sobre desejo, sobre vício, sobre liberdade. Eles sabiam, o verdadeiro domínio não está em resistir ao mundo, mas em não ser governado por seus impulsos internos. Em ser senhor de si. É por isso que precisamos falar sobre isso. Porque talvez o que te falta não seja força de vontade. Talvez o que te falte é clareza. Clareza sobre o que está acontecendo dentro de você. Clareza para se libertar. Porque existe um ciclo, um padrão, um fio invisível que amarra os seus dias, suas escolhas, seus fracassos silenciosos. E esse vídeo vai te ajudar a enxergar esse fio. Mas só se você tiver coragem de olhar, de ouvir até o fim. Porque o último ponto vai te mostrar um princípio estoico capaz de cortar esse ciclo vicioso pela raiz. E te devolver o que talvez você tenha esquecido como é sentir: liberdade interior, autonomia, paz. Agora, respira. Respira fundo. E vem comigo.